Livro de Esdras, no capítulo 7, daremos início à leitura a partir do verso 11. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente te oferecerem para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferecer-as sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis, conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os, porém, perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, apressadamente se faça. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, que eu convido a igreja que possa ler o capítulo inteiro, cada um nas suas casas, é um tempo que o povo judeu estava vivendo como exilados pelo povo da Pérsia. Como a igreja bem sabe, o povo judeu foi levado em cativeiro para a Babilônia e ficou para cumprir as promessas que o Senhor deu aos profetas, que pelos pecados, pelos erros do povo de Israel, eles haveriam de ser levados em cativeiro. E assim eles ficaram na Babilônia por um grande período de tempo. E quando a própria Babilônia foi dominada pelo reino da Pérsia, por Ciro, Ciro, então, que foi um bom rei, libertou o povo de Israel de serem escravos e liberou que eles pudessem, então, quem quisesse voltar para sua terra, ou aqueles que ficaram como se fossem exilados. Não eram povo daquele povo, mas também não era escravo. Tinha uma situação não perfeita, mas ao menos não eram escravos. E decorrido esse episódio do rei Ciro, o rei Ciro fez o seu reinado, e após ele veio esse rei Artaxerxes. E o povo, irmãos, estava vivendo na Pérsia um reino de grande domínio, de grande poder daquela época, e o rei, então, conversando com os seus conselheiros, não sabemos ao certo como essa situação se deu, certo é que ele convida, então, Esdras, que está escrito nas Escrituras, que ele era escriba e sacerdote. O que é isso, irmãos?
Ele era um homem que foi preparado para estudar, decorar as leis de Deus, as leis de Moisés. E por esse preparo que ele tinha, porque quem muito estuda, o conhecimento se expande. Quem estuda alguma coisa com grande afinco, na escola, no trabalho, num processo, num procedimento, quando você busca o conhecimento daquilo que você busca, você alcança, mas a sua mente ela se abre para mais conhecimento. E o que acontece então com Esdras, que ele era um homem estudado, que decorava, que podia falar toda a lei de Moisés, isso fez com que ele se tornasse um homem muito inteligente na sociedade e buscavam nele conselhos para outros assuntos também. Por certo, ele gozava de uma intimidade ou de uma honra com o rei. E o rei, então, irmãos, ele, para defender os seus territórios, para defender o seu reinado, para dominar e não perder o mando nos territórios longínquos da Pérsia, o que ele faz? Ele convida esse sacerdote e fala: você vai voltar para a tua terra e você vai lá cuidar da lei do teu Deus. Você vai restituir na tua terra a lei do teu Deus. Irmãos, seja para defender um território, seja para defender um reinado, mas a obra de Deus tem que se cumprir na terra. Então o Senhor fez de um jeito especial que aquele homem pudesse sair de onde ele estava, voltar para a terra dele para instruir o povo na lei de Deus. Do tempo que eles deixaram de ser escravos, diz as Escrituras, irmãos, vivendo como exilados, passaram-se muitos anos. O próprio sacerdote Esdras, por certo, nasceu já nessa condição, porque desde o tempo em que Ciro liberta o povo da escravidão até que Esdras retorne para Jerusalém, passaram-se 80 anos. Então, muito provável que ele já nasceu numa situação onde ele não era escravo, se comportava como um estrangeiro e, ainda assim, ele não abandonou a cultura que ele tinha, ele não abandonou a essência que ele tinha do povo judeu, do povo de Israel. Irmãos, a palavra do Senhor para nós, ela chega sempre num bom tempo, ela sempre chega na hora certa na nossa vida. Às vezes nós ouvimos a palavra, nós tentamos entender, encaixar ela na nossa necessidade. E o que aconteceu aqui nesse texto, irmãos, é que um homem que se preparou, que não abandonou as origens dele, que ele se preparou, ele estudou, ele defendeu, ele exortou, ele decorou uma lei onde não era da terra que ele estava vivendo, da terra onde ele constituiu a família dele, mas o Senhor preparou no tempo certo em que ele pôde voltar para a casa dele. Ele pôde ir até onde ele nunca deveria ter saído, porque o povo só saiu por causa do pecado. Então, muitas das vezes, nós estamos vivendo algum momento de privação na nossa vida, que nós não somos nem culpados daquilo que estamos vivendo. Mas o Senhor, pela palavra, anuncia que chegará o tempo de nós sermos todos livres na presença de Deus. Irmãos, e quando o rei encaminha o sacerdote Esdras para que ele volte para Jerusalém, nós lemos aqui uma parte da carta em que ele deixou transcrito na lei, e porque ele era rei, então tinha que ser na lei dos domínios dele. E foi uma carta também escrita na língua em que os povos em que Esdras passasse entendesse. Então era uma linguagem que não era a linguagem dos de Israel, mas era a linguagem que o rei entendia, que o rei mandava falar. Porque quando o Senhor recomenda para nós alguma coisa, o Senhor faz com que nós sejamos entendidos por onde nós passarmos.
E a palavra nos ensina aqui nessa passagem, irmãos, que tudo que precisou para Esdras, o rei mandou providenciar. Dinheiro, alimento, honra, cuidado. Se nós buscarmos a leitura mais à frente, vai falar que até aqueles que se levantassem contra ele, quando ele exortasse o povo na lei de Deus, deveriam perecer. Porque para defender a lei de Deus, quando chega o tempo da lei de Deus ser exaltada, não há quem possa impedir. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite vem para nos lembrarmos dessa passagem, da exaltação desse homem, da exaltação do povo de Israel, e também por quê, irmãos? Porque quando o Senhor nos recomenda, nos encaminha, nos coloca uma missão, nos coloca confirmados para uma obra na terra, o Senhor vai preparar todas as coisas nas nossas vidas. O Senhor não vai deixar faltar a roupa, o Senhor não vai deixar faltar o calçado, o Senhor não vai deixar faltar o provimento, o mantimento, e todas as coisas irão andar e trabalhar ao teu favor. Nós precisamos ter o cuidado de fazer a vontade de Deus nessa terra. Aqui nós vimos um homem que foi honrado, foi lembrado por um rei, não era um reino fraco, era um reino forte. Diz as Escrituras que era o reino mais forte daquela época. Então era um homem importante. O que esse rei falava devia se cumprir. E ele podia, irmãos, querer abençoar a qualquer pessoa, mas ele resolveu valer-se daquele homem, daquele escriba Esdras, para honrá-lo, para que ele pudesse, para fazer a vontade do rei, que ele tivesse liberdade para honrar ao nosso Deus. Quando você faz o que o Senhor requer de você, o Senhor deverá ser honrado por você também. A palavra de Deus hoje é essa, não tem como nós fugirmos, não tem como nós mudarmos o encaminhamento dela. Vai pelo caminho que o Senhor te recomenda e as portas estarão abertas ao teu favor. Vai pelo caminho que o Senhor te recomenda e haverá honra, haverá prodígios e maravilhas nos nossos caminhos. Mas faremos tudo para honrar também ao nosso Deus, irmãos. A honra não ficou para Esdras, ele não escreveu, ele não providenciou cartas, não fraudou documentos. Não está escrito aqui que ele quis enganar alguém, falar assim, eu preciso governar, eu preciso honrar. Não, o rei mandou e recomendou e ele perseverou naquilo que o rei escreveu. Ele não foi governador, ele foi um instrutor. Ele foi e instruiu na lei de Deus. Outro virá depois dele, que foi sim, esse governou a terra de Jerusalém, que edificou os muros, mas Esdras vem antes e ele vai para ensinar. E fazendo o que o Senhor mandou ele fazer, o Senhor honrou ele na terra. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que possamos estar inseridos todos nela, para que o Senhor possa se lembrar de nós e possa levantar também as nossas cabeças. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebemos ela como vinda de Deus e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.